10 de maio de 1940, 5h35 da manhã. Ao longo da fronteira franco-belga, a paz é destruída por milhares de canhões alemães. A Guerra Falsa acabou. A Blitzkrieg chegou ao Ocidente. Desde setembro de 1939, França e Alemanha estavam tecnicamente em guerra. Mas nada acontecia. Os franceses chamavam de drôle de guerra, guerra engraçada. Os alemães, Sitzkrieg, guerra sentada. Ninguém ria mais. A França se sentia segura atrás da linha Maginot. 5 bilhões de francos gastos em fortificações impenetráveis. Bunkers de concreto, canhões retráteis, túneis subterrâneos. Era impossível atravessar. E Hitler concordava. Porque Hitler planejava fazer exatamente o que fez em 1914, contornar pela Bélgica. Os franceses sabiam disso. Tinham 144 divisões, mais tanques que a Alemanha, e o exército britânico ao seu lado. Tudo estava sob controle, ou estava. Mas Hitler tinha um truque. Um general chamado Erich von Manstein propôs algo insano: atravessar a floresta das Ardenas com divisões Panzer. Todos os especialistas diziam ser impossível para tanques. Manstein respondeu: exatamente por isso funcionará. Hitler amou a ideia. Era arriscada, imprevisível, e dependia de velocidade total. Exatamente seu tipo de plano. Enquanto os franceses esperavam o ataque na Bélgica, o verdadeiro golpe viria onde ninguém esperava. 10 de maio, madrugada. A Luftwaffe lança ataque surpresa. Bombardeiam aeródromos holandeses e belgas. Paraquedistas alemães caem do céu capturando pontes e fortalezas. É o mesmo roteiro da Polônia, mas em escala maior. A Bélgica resiste bravamente, mas é esmagada. Os alemães usam planadores para pousar tropas em cima do Forte Eben Emael, a fortaleza belga mais poderosa. 78 soldados alemães capturam 1.200 belgas. Em 24 horas. Exatamente como planejado, os franceses e britânicos correm para a Bélgica. Gmelin, comandante supremo aliado, ordena avançar e encontrar o inimigo. Suas melhores divisões, incluindo todos os tanques rápidos, entram na Bélgica. Enquanto isso, nas Ardenas, algo extraordinário está acontecendo. 41 divisões alemães, incluindo 7 Panzer, começam a atravessar a floresta impossível. Uma coluna de 250 quilômetros de tanques e caminhões espremida em estradas de montanha. A reconhecimento aérea francesa avista a coluna. Pilotos relatam estradas cheias de veículos alemães nas Ardenas, mas o alto comando não acredita. Impossível. Devem ser refugiados civis. O maior erro da guerra. 13 de maio. Os Panzers chegam ao rio Mosa em Sedan. A última barreira natural antes da França aberta. Defesas francesas fracas. As melhores tropas foram para a Bélgica. Guderian sorri. A armadilha funcionou perfeitamente. 13 de maio, tarde. 1000 aviões da Luftwaffe bombardeiam as defesas francesas em Sedan por 5 horas sem parar. Stuka Dive Bombers com sirenes gritantes mergulham em ataques precisos. É terror aéreo em escala industrial. Sob cobertura aérea, infantaria alemã atravessa o Mosa em botes infláveis. Metralhadoras francesas cortam as primeiras ondas. Mas os alemães continuam vindo. Onde um cai, 2 tomam seu lugar. É determinação fanática. À noite, cabeças de ponte são estabelecidas. Engenheiros alemães trabalham freneticamente construindo pontes flutuantes. Às 3 da manhã de 14 de maio, os primeiros Panzers cruzam. A travessia que decidirá a guerra foi feita em menos de 24 horas. O general francês Hans Saiger ordena contra-ataque, mas suas tropas estão em pânico. Rumores se espalham. Milhares de tanques alemães. Regimentos inteiros quebram e fogem. Oficiais tentam parar a debandada. É inútil. Em 14 de maio, Rommel, comandando a 7ª Panzer, também cruza o Mosa em Dinant. Ele lidera pessoalmente do primeiro tanque. Não dorme por 48 horas. Seus homens o chamam de General Fantasma pela velocidade insana do avanço. Em apenas 2 dias, 3 cabeças de ponte alemãs cruzaram o Mosa. A linha Maginot está contornada. As Ardenas foram atravessadas. O Mosa foi cruzado. Todos os impossíveis da França foram superados. E agora nada os detém. 15 de maio. O primeiro-ministro francês Reynaud telefona para Churchill. Fomos derrotados. Perdemos a batalha. Churchill não acredita. Faz apenas 5 dias desde o início. Como é possível? Porque os Panzers não pararam. Doutrina francesa dizia que tanques precisam de infantaria, suprimentos, consolidação. Guderian diz: não olhe para trás. Continue avançando. Ele avança 80 quilômetros em um dia. Um recorde. Os franceses tentam contra-atacar. O coronel de Gaulle lidera uma das poucas divisões blindadas francesas disponíveis. Ataca Moncornet em 17 de maio.
Penetra 15 quilômetros, mas sem suporte aéreo ou infantaria, é forçado a recuar. A RAF tenta bombardear as pontes sobre o Mosa. Onda após onda de bombardeiros britânicos atacam, mas os caças alemães os massacram. De 71 bombardeiros, 40 são abatidos em um dia. É uma carnificina aérea. 19 de maio. Rommel chega a Cambrai. Guderian toma Abbeville. Os Panzers alcançaram o Canal da Mancha. Em 10 dias, cortaram os aliados em dois. 400.000 soldados britânicos e franceses estão encurralados no norte. O bolsão dos aliados está com costas para o mar. 1 milhão de soldados franceses no sul, isolados. No norte, britânicos e franceses cercados. A força expedicionária britânica inteira está prestes a ser capturada ou destruída. Churchill voa para Paris e pergunta a Gamelin: onde está a reserva estratégica? Gamelin responde: não há nenhuma. Churchill fica em choque. Uma grande potência europeia sem reservas? Como isso é possível? 24 de maio. Hitler faz algo extraordinário. Ordena que os Panzers parem. Göring, comandante da Luftwaffe, promete: minha Luftwaffe destruirá os britânicos em Dunkerque. Hitler aceita. É uma ordem que mudará a guerra. Por que parar? Hitler temia que os Panzers entrassem nas planícies inundadas de Flandres e fossem destruídos. Göring queria a glória. E alguns generais queriam preservar os tanques para a próxima fase, a conquista do resto da França. A Operação Dínamo começa. Todo navio disponível na Inglaterra é convocado. Destroyers, rebocadores, barcos de pesca, iates particulares. Até barcos salva-vidas. Objetivo: resgatar a força expedicionária britânica de Dunkerque. As praias de Dunkerque estão lotadas. 400.000 homens esperando evacuação. A Luftwaffe bombardeia constantemente. Stukas mergulham nas praias. Mas o tempo está parcialmente nublado. As bombas alemãs são menos precisas. RAF Spitfires e Hurricanes lutam ferozmente para proteger a evacuação. Combatem em inferioridade numérica. Pilotos voam 4-5 missões por dia. Muitos morrem. Mas mantém a Luftwaffe ocupada longe das praias. 27 de maio. Hitler finalmente autoriza os Panzers a avançar novamente. Mas é tarde demais. O perímetro defensivo de Dunkerque está consolidado. Tropas francesas da 12ª Divisão de Infantaria lutam ferozmente retardando os alemães. Os barcos pequenos fazem a diferença. Destroyers podem carregar 900 homens, mas precisam de cais profundos. Barcos pequenos navegam direto nas praias rasas, pegam 50 homens, levam aos navios grandes. É genialidade logística improvisada. Churchill espera salvar 30.000 homens, talvez 50.000 se tiver sorte. Ao invés disso, em 9 dias, 338.226 soldados são evacuados, 200.000 britânicos, 140.000 franceses. É chamado de Milagre de Dunkerque. Mas Churchill adverte: guerras não são vencidas com evacuações. Todo o equipamento pesado foi abandonado, 2.472 canhões, 66.000 toneladas de munição. O exército britânico está salvo, mas desarmado. 4 de junho. A evacuação termina. 40.000 soldados franceses da retaguarda são capturados, sacrificados para salvar os britânicos. A aliança começa a mostrar rachaduras. A França se sente abandonada. Churchill faz seu discurso mais famoso: lutaremos nas praias, nos campos, nas ruas. Nunca nos renderemos. Mas em privado admite: se os alemães invadirem a Inglaterra agora, não temos nada para detê-los. Com britânicos evacuados, Hitler volta sua atenção para o que sobrou da França. Fall Rot Caso Vermelho. 5 de junho começa a ofensiva final. 140 divisões alemãs contra 60 francesas exaustas. Não há esperança. Os franceses lutam com coragem extraordinária. Cadetes da Academia Militar de Saumur, muitos com 16 e 17 anos, defendem o rio Loire por 3 dias contra divisões Panzer inteiras. São massacrados, mas lutam até a última munição. Mas coragem não para Panzers. Paris é declarada cidade aberta para evitar destruição. Em 10 de junho, o governo francês foge para Bordeaux. Mussolini, vendo a França caída, declara guerra. Preciso de 1.000 mortos para sentar na mesa de negociações. 14 de junho, 1940. Tropas alemãs marcham pelas Champs-Élysées. Bandeiras com suásticas tremulam na Torre Eiffel. Parisienses assistem em silêncio chocado. A Cidade Luz está sob trevas nazistas. 8 milhões de civis franceses fogem para o sul. Estradas entupidas de refugiados com carroças, carros, bagagens. A Luftwaffe os metralha para criar caos. É um dos maiores êxodos da história europeia. Famílias destruídas, vidas perdidas nas estradas.
O governo francês está em colapso. Primeiro-ministro Reynaud quer continuar lutando da Argélia. Mas o Marechal Pétain, herói de 84 anos da Primeira Guerra, diz: devemos parar esse massacre. Reynaud renuncia. Pétain assume. Pétain assume. Ebo, 17 de junho. Pétain faz um pronunciamento de rádio. É com o coração pesado que vos digo, devemos parar de lutar. Milhões de franceses choram. Soldados ainda lutando depõem armas. A luta acabou. Mas um general praticamente desconhecido recusa aceitar. Charles de Gaulle, recém-promovido e fugido para Londres, faz um pronunciamento pela BBC. A França perdeu uma batalha, mas não perdeu a guerra. Nasce a França livre. Hitler escolhe o local do armistício cuidadosamente, Floresta de Compiègne. O mesmo vagão ferroviário onde a Alemanha assinou a rendição em 1918. A vingança será completa. A humilhação perfeita. 21 de junho. Hitler chega no vagão. Senta-se exatamente na cadeira que o Marechal Foch ocupou em 1918. Os papéis se inverteram. Folheia os termos do armistício, sorri levemente e sai. Não fica para a assinatura, é humilhação suficiente. 22 de junho, 1940. Às 18 horas e 50 minutos, exatamente 22 anos após o armistício de 1918, mas a França assina. Os termos são brutais: norte e oeste ocupados, incluindo costa atlântica. Custos de ocupação pagos pela França. Exército reduzido a 100 mil homens. O vagão onde a Alemanha foi humilhada em 1918 é levado para Berlim como troféu. Hitler ordena que a estátua do Marechal Foch seja deixada, mas voltada para o vazio, vendo o império que construiu desmoronar. É crueldade simbólica. A França é dividida. Zona Norte ocupada pelos alemães, incluindo Paris e toda a costa. Zona Sul livre governada por Pétain de Vichy. Mas livre é ilusão. Vichy é fantoche da Alemanha. Vichy colabora ativamente com os nazistas. Polícia francesa prende judeus e resistentes para os alemães. Pétain encontra Hitler em Montoire e aperta sua mão para a foto, chocando franceses que ainda tinham esperança. Mas nem todos aceitam. A resistência começa nas sombras. Sabotar ferrovias. Esconder judeus e pilotos aliados abatidos. Espalhar panfletos da França livre. É perigoso, captura significa tortura e morte. Mas milhares arriscam tudo. Hitler visita Paris como turista em 28 de junho. Torre Eiffel. Ópera Napoleão no Invalides. É fotografado com monumentos. E ele comenta: foi o sonho da minha vida ver Paris. Não posso dizer o quanto estou feliz. A cidade está em luto silencioso. A vida sob ocupação começa. Racionamento severo. Toque de recolher. Propaganda nazista. Relógios ajustados para horário alemão. Sinais em alemão nas ruas. Paris não é mais Paris. É uma cidade fantasma vivendo sob trevas. Estatisticamente, a derrota é completa. 360 mil franceses mortos ou feridos. 1,9 milhões capturados. Maior parte do equipamento militar perdido. A potência que resistiu 4 anos na Grande Guerra caiu em 6 semanas. Como isso foi possível? O que deu errado para a França? Primeiro, doutrina. Franceses prepararam para a última guerra. Defesas estáticas, guerra de posição. Alemães inventaram nova guerra. Velocidade, mobilidade, coordenação. França lutou uma guerra do passado. Segundo, comando. França tinha comando centralizado. Todas as decisões vinham de Paris, do general Gamelin. Comunicação lenta, reação lenta. Alemães praticavam Auftragstaktik, comandantes de campo tomam decisões. Velocidade versus burocracia. Terceiro, tecnologia mal usada. França tinha mais tanques que a Alemanha, muitos melhores tecnicamente, mas os espalharam em unidades de infantaria. Alemães os concentraram em divisões Panzer. Não é quantidade, e sim como você usa. Quarto, comunicação. Tanques franceses tinham um comandante fazendo 3 trabalhos: comandar, carregar canhão e mirar. Tanques alemães tinham tripulação de 5, e rádio em cada tanque. Coordenação versus caos. Quinto, liderança. Gamelin tinha 68 anos e não visitava a linha de frente. Guderian tinha 51 e liderava do primeiro tanque. Rommel não dormia, energizava suas tropas. Liderança inspiracional vezes escritório. E sexto, moral. Exército francês entrou na guerra já sem confiança. Memórias da Grande Guerra assombravam. 1,4 milhões mortos, em 1900 e 1918. Ninguém queria repetir aquilo. Alemães entraram famintos por vingança. Mentalidade importa. A queda da França mudou tudo. Hitler agora controlava a Europa Ocidental de Noruega aos Pirineus. Recursos imensos, indústria francesa, costa atlântica.
A Alemanha estava no auge do poder. Grã-Bretanha ficou sozinha, sem aliados no continente. Exército evacuado, mas desarmado. Churchill disse: a Batalha da França terminou. A Batalha da Inglaterra está prestes a começar. E estava. Hitler planejou a Operação Leão Marinho, invasão da Inglaterra. Mas primeiro precisava de superioridade aérea. A Luftwaffe versus RAF. Se a RAF caísse, a invasão viria. A liberdade da Europa dependia de alguns milhares de pilotos. A queda da França também empurrou os Estados Unidos para a guerra. Roosevelt viu que isolacionismo não era opção. Começou Lend-Lease, enviando armas para a Britain. A América se preparava, mesmo que ainda não soubesse. Stalin assistiu aterrorizado. Se Hitler conquistou França em 6 semanas, quanto tempo levaria para conquistar o URSS? Acelerou preparações militares, mas recusava acreditar que Hitler o atacaria. Esse erro custaria milhões de vidas. E para a França? De Gaulle reconstruiria exército da França livre. A resistência cresceria, mas seria longo caminho. Paris não seria libertada por 4 anos. 4 anos de ocupação, colaboração, resistência e sofrimento. Mas a França também cometeu erros específicos e fatais. Erro número 1, confiar totalmente na linha Maginot. 5 bilhões de francos gastos em fortificações que foram simplesmente contornadas. Estratégia de Maginot era defensiva demais. Erro número 2, acreditar que as Ardenas eram intransitáveis. Todos os livros militares franceses diziam isso. Mas ninguém testou com tanques modernos. Assumiram verdade baseada em experiência antiga. Assunções matam. Erro número 3, mandar as melhores tropas para a Bélgica. Plano Dyle parecia lógico encontrar alemães em terreno belga. Mas deixou Sedan fraca. Guderian agradeceu pela cortesia. Foi a armadilha perfeita. Erro número 4, sem reserva estratégica. Gmelin colocou tudo na linha de frente. Quando os alemães romperam, não havia nada atrás. É princípio básico de guerra. Sempre mantenha reservas. França o esqueceu. Erro número 5. Comando lento e indeciso. Gamelin levava 48 horas para tomar decisões. Guderian decidia em 5 minutos. Em guerra moderna, velocidade de decisão é tudo. Hesitação é derrota. E erro número 6. Subestimar o inimigo. Os alemães não são os mesmos de 1914, diziam alguns. Estavam certos, eram piores. Mais treinados, melhor equipados, com doutrina superior. Nunca subestime. Os números humanos são devastadores. França, 90 mil mortos, 200 mil feridos, 1,9 milhões capturados. Bélgica, 23 mil mortos. Holanda, 10 mil mortos. Reino Unido, 68 mil baixas. 6 semanas de carnificina. Alemães perderam 49 mil mortos, 111 mil feridos. Perda de 1.200 aviões, 800 tanques. A Blitzkrieg funcionou, mas não foi sem custo. Wehrmacht sangrou mais do que propaganda nazista admitiu. O impacto psicológico foi imenso. A França tinha sido grande potência por séculos. Napoleão, Luís XIV, os cavaleiros medievais. Como tal nação poderia cair tão rápido? O choque reverberou pelo mundo. Colaboracionistas argumentaram que Pétain salvou a França de destruição total. Resistentes argumentaram que traiu valores franceses. Debate dividiu França por décadas. Alguns feridas nunca cicatrizaram completamente. A ocupação trouxe horror. Perseguição de judeus franceses. Deportações para campos de morte. 76 mil judeus franceses foram assassinados no Holocausto. Vichy colaborou ativamente. Foi traição e genocídio. Mas houve também heróis. Franceses que esconderam judeus arriscando execução. Resistentes que sabotaram a ocupação. Justos entre as nações que salvaram milhares. Escuridão trouxe também luz. A queda da França provou que Blitzkrieg funcionava. Polônia poderia ter sido acaso, mas contra a grande potência ocidental, validou doutrina alemã. Exércitos do mundo estudaram e copiaram. Guerra mudou para sempre. Também mostrou limites de defesa estática. Linhas Maginot, Siegfried, todas inúteis contra a mobilidade. Futuro era movimento, não fortificação. Tanques, aviões, coordenação. Defesas fixas eram passado. Para a França, foi trauma nacional. Comment peut tomber si bas? Como podemos cair tão baixo? Pergunta assombrou gerações. Forçou reflexão sobre instituições, liderança, preparação. Derrota foi também professor cruel. Ironicamente, queda da França pode ter salvado a Europa. Se França resistisse anos como em 1914-18, Hitler teria consolidado o poder. Rápida conquista o fez arrogante.
Um ano depois, invadiu o URSS. Foi seu erro fatal. De Gaulle reconstruiu o exército francês. Divisões da França Livre lutaram no norte da África, Itália, e libertaram Paris em 1944. A honra militar francesa foi restaurada, mas o orgulho levou anos para cicatrizar. A queda da França foi mais que batalha perdida. Foi fim de era. França nunca mais seria superpotência como antes. Mundo pós-guerra seria dominado por USA e URSS. Velha ordem europeia morreu em 1940. 10 de maio a 22 de junho de 1940. 43 dias que mudaram o mundo. A nação com o maior exército da Europa caiu em 6 semanas. Não por covardia. Franceses lutaram bravamente, mas por preparação errada para a guerra errada. A Blitzkrieg provou que em guerra moderna, velocidade e coordenação superam números. Que doutrina importa mais que equipamento. Que liderança inspiracional vence burocracia. Lições que permanecem verdade hoje. Hitler chamou de sua maior vitória. Vingança por Versalhes. Humilhação da França. Domínio da Europa Ocidental. No auge do poder em junho de 1940, o mundo estava a seus pés. Mas o orgulho vem antes da queda, porque a Grã-Bretanha não se rendeu. A Batalha da Inglaterra viria. Depois o URSS resistiria. A América entraria na guerra. E a França, destruída em 1940, ajudaria a libertar a Europa em 1944. A história não havia terminado. A queda da França nos ensina: nunca subestime o inimigo. Nunca prepare para a última guerra. Nunca dependa totalmente de defesas estáticas. E nunca, jamais, deixe liderança medíocre comandar em crise. 10 de maio de 1940. O dia que a Blitzkrieg chegou ao oeste. O dia que a Europa mudou para sempre. O dia que provou que até grandes potências podem cair se lutarem a guerra errada. A queda da França. Lição de história que nunca deve ser esquecida.